Olá, agradeço a você por estar conosco em mais um Célula Online. O Célula Online, os estudos são para o grupo de comunhão. Eu incentivo você a estar participando do grupo de comunhão, aonde você pode estar dando a sua opinião e através da troca de opiniões, mais o trabalho do líder que vai estar ali dirigindo e coordenando os trabalhos, muitas informações distorcidas podem ser corrigidas, porque nós temos que conhecer a Bíblia. Em todo no nosso viver, como em toda a nossa prática cristã, nós temos que conhecer a palavra de Deus, ok? E nós estamos na série O Discípulo de Cristo, chamado para um compromisso total, e hoje nós vamos ver a lição número 3, que é o que ele fez. Isso é o tema do nosso estudo de hoje, ok? Bom, vamos lá então. Primeiro versículo que eu quero citar aqui está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também morreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Primeiro versículo. Segundo, porque está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E em cima desses dois versículos nós trazemos uma interpretação correta sobre a palavra, e isso serve para nivelamento no grupo de comunhão. Não vou entrar em detalhes, vou apenas citar. Mesmo sem pecado, morreu. O que isso significa? E aqui eu cito os versículos que dão base para esse tipo de temática, tá bom? Sempre assim, para que você depois possa consultar com tranquilidade. Segundo, Cristo morreu pelos pecadores. O que isso significa? Também. Qual o significado de uma vez por todas? Conforme é citado aqui na epístola de Pedro. O ponto para discussão também. A morte de Cristo teria resultado real para mim, para nós, sem a ressurreição? Fica aí a pergunta para discussão no grupo. E morreu segundo as Escrituras. O que isso significa? E aqui tem todos os versículos para fundamentar a discussão no grupo. Não é uma discussão aberta, eu acho. Não, o que a Bíblia diz, é isso que interessa. Então o meu acho tem que se ajustar, tem que se alinhar ao que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é a verdade, é o fundamento da verdade. Então não adianta opiniões subjetivas que não têm coerência, consistência com a palavra de Deus, ok? A gente tem que ser humilde para mudar a nossa opinião quando a nossa opinião não está em linha com a palavra. Isso é humildade para que o Espírito Santo possa trabalhar a nossa maturidade. Primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção. Deus estava em Cristo comprando a igreja. Deus, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, ele comprou, ele resgatou, ele adquiriu a igreja. Os salvos, ele estabeleceu os termos da salvação em Cristo e agora ele comprou de volta, é o resgate. Ok? E aqui eu tenho vários versículos para fundamentar isso. Então Deus é o comprador, é aquele que resgata, e aqui fala do homem e do planeta Terra, porque são as duas coisas. A igreja é o produto comprado
aí nós apontamos, no nosso caso, da dispensação que nós estamos, nós apontamos para o corpo de Cristo. O sangue inocente de Cristo foi o preço pago. Os termos da salvação é que estabelecem as condições para esse resgate. Ninguém pode cancelar a compra. Isso traz segurança. A segurança que nós precisamos, a segurança da nossa salvação. Isso não pode ser cancelado, anulado, simplesmente não pode, ok? Isso é importante, é um ponto de doutrina bastante discutido na teologia, tá? Eu aqui estou trazendo só os pontos, para que depois o grupo cresça na sua discussão. A compra estabelece uma herança para os filhos. Isso traz sentido, isso me coloca na família de Deus e isso estabelece um destino para mim. Isso é herança. E é para os filhos. E filhos só os que passaram pelo novo nascimento. Ok? Assim a gente vai amarrando os pontos da teologia para que o nosso evangelismo seja coerente. E por último, em Cristo nós temos fundamento, plenitude e esperança. Olha aí, fundamento, né? Edificado sobre a rocha, né? Cristo é a verdade. Plenitude, é da plenitude dele que eu recebo, isso é graça, ok? E esperança, porque tem um futuro para mim. Eu tenho um destino, eu tenho para onde ir. Há promessas que serão cumpridas com relação à minha vida. Deus está construindo a nova Jerusalém para a morada dos santos. Então, isso é fundamento, é plenitude, é esperança. E a igreja ama o Senhor e ama a sua vinda. Isso tudo está dentro do pacote da salvação. Então, quem estava na cruz era Deus encarnado. Jesus teve que entrar num corpo humano. Deus gerou um corpo humano para o Senhor Jesus. E aí ele entra na história do homem, porque para entrar no planeta tem que nascer. Isso é importante. Então, e esse corpo que Jesus recebeu do Pai, ele vai levar para o resto da eternidade, inclusive as marcas da sua crucificação. A gente tem que entender essas coisas para ter um entendimento mais claro de tudo que a Bíblia fala a respeito da nossa salvação. A única religião que fala de uma divindade que morre pelas suas criaturas e ressuscita é o cristianismo. Não tem mais nenhuma. O anticristo vai tentar imitar lá na tribulação, mas é um sinal de engano. Porque Jesus ressuscitou, está num corpo glorificado e está à direita de Deus no céu. E agora foi constituído juiz. E ele vai voltar e vai reinar. Quer dizer, tudo isso fala do cristianismo. Não tem outra religião que tenha esse escopo profético, falando do futuro desde o começo. É só o cristianismo que tem essa marca. Deus pode morrer? Deus é espírito. O espírito é eterno, é imortal. Então Jesus tinha que entrar num corpo. A segunda pessoa da Trindade entrou no corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E subiu na cruz e pagou o preço da minha e da tua redenção. Era Deus mesmo, mas precisava de um corpo. É no nível da nossa humanidade que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Então,
a conclusão que a gente tem é: o Senhor Jesus é Deus menos alguma coisa. Olha, eu estou chamando a sua atenção para um ponto muito polêmico e discutido na teologia, a respeito da pessoa de Cristo. Não é Deus menos alguma coisa, é o contrário, é Deus mais alguma coisa. Jesus é Deus em um corpo humano. É Deus mais a humanidade, que ele carrega consigo para toda a eternidade, que é esse corpo que Deus mesmo colocou no ventre de Maria, uma virgem, gerado pelo Espírito. Por isso que ele diz: hoje eu te gerei, tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. É o Deus falando a respeito da encarnação de Jesus através do ventre de Maria. São pontos interessantes na teologia sistemática que a gente tem que prestar atenção para não se confundir no nosso trabalho de evangelismo. Ele pagou o preço no mesmo nível da nossa humanidade. Jesus não poderia pagar o preço da minha redenção como Deus, é como homem. Por isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o parente remidor, que é um ponto importante dentro do entendimento da nossa redenção. E o mais importante, ele não está aqui falando lá do túmulo. Ele ressuscitou. Agora está no céu, num corpo glorificado, ao lado da majestade do Deus Supremo. Ok? Então ele ressuscitou. E o mesmo poder que operou em Jesus opera na igreja e vai operar na nossa ressurreição também, por ocasião do arrebatamento, da primeira ressurreição. A gente tem que linkar esses pontos. E eu tenho que entender que havia uma necessidade. A necessidade da sua morte e redenção para que o poder do pecado e o poder da morte fossem quebrados na vida daquele que crê, porque agora é pela fé, por meio a graça, o dom de Deus é a graça por meio da fé, quebrando o poder do pecado e da morte na minha vida. Isso é salvação, e isso, a semente da vida eterna, já está dentro de mim, através do novo nascimento. A gente tem que começar a juntar essas coisas para ter um entendimento, claro, profundo da nossa redenção. Outro ponto importante. Aleluia! Jesus levou cativo o cativeiro, que é um outro ponto importante, é o último que nós vamos trazer aqui no estudo de hoje. E há muita discussão em cima disso também. Mas a gente tem que entender os pontos, a clareza das coisas. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 16. Jesus transportou, mudou de lugar o seio de Abraão, o paraíso dos santos. Ele tirou lá de baixo e levou lá para cima. Isso está lá em Lucas 16, 19, 31, o rico e o Lázaro. Nessa passagem que ele transporta esse paraíso dos santos que estava embaixo, lá junto com o Hades, mas separado por um abismo, ele transporta para a presença de Deus. É um ponto claro que a gente não tem dúvida. Jesus proclamou, outro ponto bastante discutido também. Ele demonstrou a sua vitória aos espíritos em prisão no Hades. Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20. Ele não pregou no sentido evangelístico, porque a tradução correta não é essa.
ele proclamou a sua vitória, demonstração de vitória, só isso. E espíritos em prisão nos leva lá para o dilúvio, para espíritos em prisão e aquela geração que morreu no dilúvio, ok? Então ele foi lá e demonstrar a exibição da sua vitória. E diz que em espírito ele foi lá. Então é algo sobrenatural, porque o corpo estava lá no túmulo. E concedeu dons aos homens. Quando Jesus ressuscita, ele estabelece dons e ministério para a igreja, para o cumprimento da grande comissão. Libertos do poder da morte e do pecado. A vida eterna já opera em mim a partir de agora, através do novo nascimento. Eu estou apenas aguardando a consumação da minha salvação, que é o meu corpo glorificado por ocasião do arrebatamento para a igreja. Ok? A primeira ressurreição, o arrebatamento, quando todos seremos transformados. A nossa vitória vem da fé nele. É a minha fé que vence o mundo. É crendo nele, crendo nas suas promessas, é que eu ando em vitória. O justo viverá por fé. O poder do arrependimento, aqui eu quero chamar a atenção, porque é muito importante. O poder do arrependimento para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus e para usufruir das excelências do reino. Mas sem o arrependimento não tem nem como. Porque não é uma questão de religiosidade, é uma questão de nascer de novo do Espírito. Foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3. Nicodemos era um religioso, era da liderança religiosa, era um príncipe em Israel e um homem de bom caráter. Mas Jesus falou para ele: Nicodemos, me admira você ser um mestre, ser um príncipe aqui em Israel, e você não entender que necessário é nascer de novo. Entende? É a questão de nascer do Espírito para ver e entrar e usufruir do reino de Deus. E esse arrependimento fala do novo nascimento que é operado pela fé. Eu recebo o presente de Deus pela fé e a semente da vida eterna entra dentro de mim, que é a semente do reino, ela está lá dentro. E eu começo a viver a minha vida cristã, a partir daquilo que foi semeado dentro de mim. Não é uma religiosidade, porque religiosidade tem a ver com a nossa alma, com a nossa carne, com a aparência. Mas a obra de Deus é no Espírito, é o Espírito recriado. Andando em gratidão, exalando o bom perfume de Cristo. Agora vem o fruto, porque eu nasci de novo para frutificar conforme a semente que foi lançada dentro de mim. A semente da vida eterna vai produzir frutos que permanecem para a glória de Deus. Então eu ando na terra expandindo o reino, só pela minha presença, pelas minhas atividades práticas, porque a fé sem obras, ela não tem resultado, conforme Tiago diz muito bem na sua epístola. Nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque a vida que está dentro de mim agora vai influenciar o que está à minha volta. Pregando, com atos de bondade, pelo meu testemunho, enfim, Deus me usando em algum ministério. São várias formas de Deus me usar na terra para testemunhar do Evangelho da nossa salvação. Esse é o bom perfume, aquele que influencia positivamente e traz esperança, traz luz, traz sal no mundo que jaz no maligno.
Então é nesse sentido. Eu carrego esperança, vida, santidade dentro de mim. A semente já está lá dentro. Agora eu preciso ir passando por um processo de maturidade, de santificação, que tem muito a ver com os meus pensamentos. Ok? Isso é importante a gente estar fixando essas coisas. E amando e buscando a sua vinda como noiva consagrada. Eu me casei com Cristo, eu estou num noivado, e ele vem buscar a sua noiva, e nós vamos ter as bodas do Cordeiro. Eu vivo com essa expectativa no coração. Aplicação pessoal. Como posso ficar frio e indiferente diante da cruz do Senhor Jesus Cristo, daquele que pagou o preço da minha redenção e é uma obra de amor, de perdão, de paz, de reconciliação? Que cadeias prendem a expressão da minha gratidão por isso? Porque se isso entrou na minha vida, aconteceu na minha vida, eu vou expressar a minha gratidão por isso. Então, às vezes eu fico na igreja, quietinho, não expresso. A adoração é transbordante, é extraordinária, porque eu estou grato, feliz pela salvação, pela esperança, pelo destino, pelo propósito, pela filiação que agora eu tenho em Jesus Cristo. E o que eu vou fazer a respeito? Se a minha expressão está travada, bloqueada, está falando de timidez, está falando de medo, está falando de dúvida, isso precisa ser rompido na minha vida, para que a verdadeira expressão da vida eterna flua livremente através da minha vida como canal na terra. Incentivo você a continuar orando, buscando direção do Espírito para abençoar pessoas, e não perca oportunidades para tocar vidas e fazer atos de bondade e de mostrar a vida de Cristo através da sua própria vida. Você pregando com a sua própria vida. Persista nesse trabalho, não desanime. Toda semana é um novo desafio, abençoar vidas. E, para encerrar, não deixe de participar do seu grupo de comunhão. Não falte, esteja presente, valorize o grupo de comunhão, valorize os seus companheiros que estão ali no grupo, participe, interaja com eles, não só na reunião durante a semana, mas ao longo da semana. Entre em contato com os integrantes do seu grupo de comunhão e mantenha a conexão viva, mantenha essa conexão viva, trocando ideias, orando uns pelos outros, compartilhando coisas e fortalecendo laços de amor entre os membros do grupo. E não perca a oportunidade, leve alguém para o grupo de comunhão. Traga um amigo, um parente, mostre que você está interessado na vida dela, para que ela conheça essa pessoa bendita, maravilhosa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles vão conhecer Jesus através da nossa vida e do grupo de comunhão. E assim a igreja cresce. Ok? Agradeço aí pela tua conexão, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, que você evangelize muitas pessoas ao longo da semana.